Quem é a pessoa mais inteligente do mundo? Você sabe quem é a pessoa mais inteligente do mundo? Einstein é o primeiro nome que nos vem à cabeça, mas há outros, que mostraremos aqui. Com certeza você deve achar que o homem mais inteligente do mundo foi Albert Einstein, porém você se enganou. Atualmente, o QI, quociente de inteligência, de William James Sidis foi avaliado em nível acima de 250, maior que o de Einstein que deveria ser em torno de 160. Isso significa que com essa pontuação de QI mais alta da história, William James pode ser considerado o homem mais inteligente do mundo. Todavia, é importante levar em conta que o QI é uma escala que ajuda a avaliar, através da comparação, a capacidade dos indivíduos em áreas, como lógica, raciocínio e matemática. O resultado é obtido de acordo com o desempenho em testes. Conforme matéria publicada no Science News Explorers, por não se avaliar todos os tipos de inteligência, o teste de QI não é apontado como uma verificação absoluta da inteligência. No mais, de modo geral, ele serve para confrontar as pessoas que realizaram o mesmo teste com base nas mesmas matérias e áreas do conhecimento. Assim, para construir esta lista, levamos em conta o QI, ou a estimativa dele, para classificar as pessoas. Confira, a seguir, alguns exemplos de maiores QIs de todos os tempos. William James Sidis. QI 250 a 300. O homem mais inteligente. Ser a pessoa mais inteligente do mundo sempre desperta a curiosidade das pessoas. William James Sidis, nascido em Nova York em 1º de abril de 1898, é conhecido por ter sido um dos maiores prodígios intelectuais da história, com um QI estimado entre 250 e 300. Com 2 anos de idade, ele já era capaz de ler em diversas línguas, aos 8 anos, já falava fluentemente pelo menos 8 idiomas diferentes. Ele se formou em Harvard com apenas 16 anos de idade, mas teve problemas em sua carreira devido a pressões externas e ao isolamento social. Após deixar a vida acadêmica, William Sidis começou a dedicar a diversos projetos, como escrever livros e a defesa de causas sociais. No entanto, por causa de problemas de saúde ele faleceu em 1944, aos 46 anos, levando consigo um intelecto excepcional. Apesar de que durante sua vida marcada por muitas dificuldades pessoais e pressões externas, a história de William James Sidis inspirou muitas pessoas e levantou questões importantes sobre a importância do ambiente e da educação na formação do potencial humano. Com certeza, ele é um dos casos mais notáveis de prodígio intelectual da história, sendo considerado por muitos como a pessoa mais inteligente do mundo. Terence Tao. QI 230, e a pessoa mais inteligente da atualidade. Terence Tao, professor de matemática na Universidade da Califórnia. Matemático australiano-americano de origem chinesa, ele recebeu a medalha Fields, considerado o Nobel da Matemática, sendo um dos mais jovens matemáticos a receber esta medalha. Terence Tao é conhecido por sua colaboração em áreas como análise harmônica, equações diferenciais parciais, análise combinatória, teoria dos números e teoria das representações. Seu QI, de 230, não foi divulgado publicamente, portanto, não há um valor oficialmente reconhecido. No entanto, ele é conhecido por possuir uma mente brilhante e prodigiosa na área da matemática, recebendo inúmeros prêmios e reconhecimentos por suas contribuições nesta área. Marilyn Vuissavant. QI, em 228, já a mulher mais inteligente. Marilyn Vuissavant nasceu em 1946 em São Louis, Missouri. Ela é uma escritora, colunista e personalidade da televisão norte-americana. Ela detém o recorde do maior QI já registrado entre as mulheres, com um grau estimado entre 228 e 230, segundo o Guinness World Records. A partir de 1986, ela escreveu uma coluna semanal no jornal Parade, na qual respondia a perguntas de leitores sobre vários assuntos, como matemática, ciência e filosofia.
Além disso, ela é autora de diversos livros e já compareceu em muitos programas de televisão e rádio para falar sobre sua vida. Christopher Hirata. QI 225. Christopher Hirata nasceu em 30 de novembro de 1982 em Lansing, Michigan, e é um físico e astrofísico americano. Hirata contribui por várias áreas da física e da astrofísica, incluindo física de partículas, astrobiologia e cosmologia. Aos 14 anos, começou a estudar na Universidade da Califórnia em Los Angeles e obteve seu PhD em física teórica na Universidade de Princeton aos 22 anos de idade. Ele também já ganhou medalhas de ouro nas Olimpíadas Internacionais de Matemática de 1996 e 1997, bem como a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Física em 1996, quando tinha apenas 13 anos. Johann Wolfgang von Goethe. QI 220. A seguir temos o poeta, romancista, dramaturgo, político e diplomata alemão que ficou conhecido por suas obras literárias, como Os Sofrimentos do Jovem Werther, como exemplo. Embora seja mais um gênio na área literária, von Goethe também cooperou em estudos científicos, especialmente no campo das ciências naturais. Além de que, ele tinha uma diversificada coleção de minerais como parte de seus extensos estudos na área de geologia. William Shakespeare. QI 210. William Shakespeare é considerado o maior escritor em língua inglesa e o escritor mais influente do mundo. O valor de seu QI é apenas uma estimativa, que leva em conta as 38 peças, os 154 sonetos e os 2 poemas narrativos longos de sua autoria. Ele viveu nos séculos XVI e XVII. Como dramaturgo, poeta e ator, deixou um legado de várias peças teatrais clássicas, como Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth, encenadas até nos dias atuais e mundialmente, assim como seus sonetos e poemas que possuem beleza e complexidade literária. Seu peso na literatura é incomparável, e influenciou profundamente a literatura e a cultura ocidental, ultrapassou tempo e espaço, tornando-se atemporal e universal. Seu trabalho é objeto de estudo e interpretação por acadêmicos, artistas e amantes da literatura mundial, sendo uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão sobre a condição humana. Kim Young-yeon. QI 210. Kim Young-yeon nasceu na Coreia em 1963. Quando tinha 6 meses, ele começou a falar e, com somente 1 ano de idade, já falava fluentemente em inglês, alemão, coreano e japonês. Dos 4 aos 5 anos de idade, Kim Young foi estudante convidado de física na Universidade de Anian e, aos 8 de idade, foi convidado pela NASA para concluir seus estudos nos Estados Unidos. Antes dos seus 16 anos de idade, ele já havia completado seus estudos universitários e conseguido uma vaga de doutorado na Universidade Estadual do Colorado. Ele trabalhou durante 10 anos na NASA, mas ele se sentiu decepcionado naquele local, e decidiu voltar para sua cidade natal, onde trabalha como professor. Hipátia de Alexandria. QI 170-210. Uma das mulheres mais inteligentes do mundo. Hipátia de Alexandria é considerada a primeira mulher matemática da história, pelo menos é o que se tem registrado. Ela foi uma filósofa, matemática e astrônoma grega que viveu em Alexandria, no Egito, no final do século IV e início do século V. Hipátia foi uma das últimas grandes mandatárias da escola neoplatônica de filosofia e uma pessoa importante na história da matemática grega. Foi também uma das pioneiras a estudar e ensinar matemática e filosofia na Grécia Antiga, o que a torna uma pessoa singular para a história das mulheres na ciência. Ela foi assassinada em 415 d.C., por uma multidão de fanáticos cristãos, em meio a conflitos religiosos e políticos na cidade de Alexandria. Apesar de que nenhuma de suas obras tenha sobrevivido até os dias atuais, algumas de suas contribuições são muito reconhecidas e auxiliaram para a estimativa de seu QI, como por exemplo, o mapeamento de corpos celestes, além da suposta invenção do hidrômetro. Leonardo da Vinci. QI 200. Leonardo da Vinci foi o homem da Renascença italiana que conseguiu unir a ciência e a arte.
Mais conhecido pela sua pintura do quadro de Mona Lisa, Leonardo da Vinci foi mais do que um pintor excepcionalmente talentoso. Ele foi matemático, engenheiro, inventor, escultor, arquiteto, geólogo, cartógrafo, botânico e escritor. Com certeza um dos homens mais inteligentes do mundo. Algumas de suas principais contribuições incluem: na área de estudos de anatomia, Da Vinci realizou trabalhos detalhados da anatomia humana e animal, incluindo a estrutura dos músculos e ossos. Ele produziu numerosos desenhos anatômicos que influenciaram a compreensão da anatomia humana por outros estudiosos do ramo. Da Vinci projetou muitas máquinas e dispositivos, como o helicóptero, o paraquedas, a bicicleta, máquinas de guerra, entre outros. Embora muitos desses projetos não tenham sido construídos durante sua vida, suas ideias e inovações ficaram para a posteridade. Na área de ótica, Leonardo estudou a luz e o fenômeno da perspectiva visual, descobrindo a regra da perspectiva, que é fundamental para a arte e para a ciência da visão. Da Vinci estudou a física do voo e projetou inúmeras máquinas voadoras. Observando o voo dos pássaros e suas asas para entender a aerodinâmica e a mecânica do voo. Leonardo da Vinci estudou os princípios da hidráulica e desenvolveu ideias para a construção de canais, aquedutos e máquinas na área de bombeamento de água. Marie Curie. QI 180-200. Marie Curie foi uma grande física e química polonesa, e foi uma das pioneiras a estudar a radioatividade. Devido à sua genialidade e esforço, a estudiosa foi a primeira mulher a ser concebida com o Prêmio Nobel, além de ter sido a primeira e única pessoa a ganhar o Nobel em duas áreas diferentes. Marie Curie descobriu os elementos químicos radioativos polônio e rádio, que se tornaram a sua principal contribuição para a ciência. No ano de 1898, junto com o seu marido Pierre Curie, ela isolou o polônio a partir de minério de urânio e, mais tarde, descobriu o rádio. Essas descobertas contribuíram, e muito, para uma nova área da física, a radioatividade, que teve implicações significativas na medicina, energia nuclear e na compreensão da estrutura atômica. Marie Curie e a sua família foram reconhecidos com 2 prêmios Nobel pelo trabalho realizado na área da radioatividade. O Nobel de Física em 1903 e o Nobel de Química em 1911. Graças a esse trabalho, estima-se que Marie Curie tenha um QI muito elevado. Algo que nem se discute. Nikola Tesla. QI 195. Nikola Tesla, inventor e engenheiro elétrico sérvio-americano, que viveu no final do século XIX e início do século XX, é conhecido por suas inúmeras invenções na ciência e tecnologia. Ele desenvolveu o sistema de corrente alternada, que é usado para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o mundo. Além disso, Tesla contribuiu em áreas como o eletromagnetismo, a física teórica e a comunicação sem fio. A bobina de Tesla, criada por ele, é usada em dispositivos eletrônicos e na transmissão de rádio. Ele também fez experimentos pioneiros em campos como a transmissão de energia sem fio e a luz artificial. O legado de Tesla para a ciência e tecnologia é extraordinário, e suas invenções continuam a influenciar pesquisadores e o desenvolvimento em várias áreas até hoje. Ele é considerado um dos maiores inventores e cientistas da história, e é uma figura importante no avanço da tecnologia moderna, além de ser homenageado com seu nome numa indústria de carros elétricos. Há quem afirme que o verdadeiro inventor da lâmpada elétrica foi Tesla. Isaac Newton. QI 192. O físico e matemático inglês Isaac Newton ficou conhecido e famoso por seu legado chamado Leis de Newton. Dessa forma, seus princípios matemáticos de filosofia natural é uma das obras científicas mais respeitadas, anunciando a era do esclarecimento, quando a Europa avançava, originando as tecnologias modernas. Ele viveu no século XVII, e é considerado um dos mais renomados cientistas da história. Sua contribuição mais importante para a ciência é a lei da gravitação universal, que descreve a atração entre objetos com massa e é fundamental para a compreensão da mecânica celeste e do movimento dos corpos no espaço. Além disso, Isaac Newton fez importantes contribuições em outras áreas, como a ótica e a matemática, desenvolvendo o cálculo infinitesimal e estabelecendo a base para a análise matemática moderna. Ele também formulou as 3 leis do movimento, que são a base da física clássica e fundamentais para a compreensão do movimento dos objetos.
Newton deixou para a ciência moderna uma imensa herança, e sua obra continua a influenciar a pesquisadores em muitas áreas, incluindo física, matemática, astronomia e engenharia. Sua atuação científica rigorosa e metodológica, baseada em experiências e observações, tornou-se a base da ciência moderna e sua obra continua a ser estudada e aplicada em todo o mundo. Fabiano de Abreu. QI 188. O brasileiro mais inteligente. Fabiano é um luso-brasileiro atuante na área de neurologia, e tem uma capacidade intelectual incrível. Ele é um grande representante do Brasil na Associação de Pessoas com Alta Inteligência do Mundo. Fabiano de Abreu, autor do livro Como se tornar uma celebridade, é um assessor de imprensa, filósofo e CEO de uma agência de comunicação e marketing, além de ser recordista na criação de celebridades, tendo lançado mais de 500 pessoas à fama. Com doutorado em neurociência, Fabiano de Abreu também é proprietário de 2 jornais em Portugal, um semanal e outro diário. Nascido no Rio de Janeiro, onde viveu boa parte da sua vida, é membro da Mensa Internacional e convidado da High Society. Recentemente, ingressou em mais uma sociedade para dar continuidade e ampliar o caminho da inteligência.